Fica à vontade, fica à vontade. Fica buzinando o WhatsApp, não sei o quê. Não, tô fazendo a mesma coisa no meu aqui. Ai, ai. Foi fechando um monte de coisa e me fechou, inclusive. Pois é, eu disse, será que fui eu que me fechei a gente? Ele me derrubou. Eu não faço isso com o convidado. Sumiu aqui. Eu disse, não, eu tô fechando tudo. E aí fechou também o guia. Eu disse, ai, meu Deus. Coisas da tecnologia, não adianta. E aí, moço? Tranquilo? Tudo? Aterrissando, 2 meses enquanto fora. 2 meses, né, fora aqui. E aí agora botando em dia todas as coisas e, nossa, tá com tudo atrasado. É planilha, aí vem imposto de renda e não sei o quê, e aí viagem nova e já tenho que... Me dei conta que só tinha 2 meses para a próxima viagem, agora que é Sardines. Sardinhas, né? Aí fui comprar a passagem, eu tenho a internacional já comprada e tal, fui comprar passagem até São Paulo. Eu me dei conta que eu não vou voltar para casa, que eu já vou emendar com a outra viagem. E eu disse, meu Deus! Aí eu já tenho que fazer os brindes da outra viagem, as planilhas, a documentação, enfim. Aí eu tô aqui correndo, né, com tudo. Que bom que tu conseguiu um tempinho pra nós. Vai ser bom. Tá? Um pouquinho diferente da outra vez, tá? Comecei a decidir agora nessa retomada do projeto gravar pra acabar mais simples. Tu tem mais tempo depois para... Dá pra dar uma editada. A parte do ao vivo era legal, eu gostava principalmente da interação do ao vivo. Eu sinto falta aqui na gravação. Ah, sim, da galera falando e tal, que aí a gente já vai pegando pergunta e já vai comentando. Isso. E daí não é só nós, né? Isso. Mas aí, como eu tô também me reorganizando aí depois de 1 ano e pouco fazendo outras coisas, né? Então eu resolvi, vamos fazer gravado, pelo menos a gente vai fazendo e deu, tá? Então, não sei se você observou, eu já botei para gravar, porque hábitos antigos, tá? Sempre tem papo bom antes da gente começar para valer, então eu já fico coletando material, não que vá para o ar, mas né, vai que tem a coisa legal, daí dá para botar depois para o ar, tá? Vou te colocar em backstage, vou entrar em backstage também, aí eu faço só aquela breve alô, já te puxo de volta. E é aquela vibe que a gente fez outra vez. Bate-papo de intervalo de superfície. Pra te contar vamos ver se eu sei. Tem as perguntas, assim, que você vai fazer, porque eu não estudei nada, né? Tu sabe, como diria um amigo meu do audiovisual, eu sou go horse, né? Nessas aí, tá? Sou freestyle. Vai tudo no improviso. Vai no improviso, vai no bate-papo, que eu acho que é mais legal, né? Pra gente falar vamos falar das tuas viagens, das viagens que tu fez agora, das viagens próximas que tem pra acontecer, todas essas interações com tubarões que tu conseguiu fazer, tá? E aí, vídeos e fotos, tu vai me dizendo o que tu quer colocar, tá? E aí eu vou puxando pra tela. Sei, eu te mandei porque tem alguma coisa de material ali dos bichos, conforme eu vou falando, de repente tu vai jogando umas fotos ali, Isso aí. né, enfim. E depois qualquer coisa tu coloca só na edição também, conforme eu fui Pode ser. falando, e aí né, tem um vídeo, inclusive, que fala se assado e já bota. Vê aí o que fica melhor. Deixa pra mim, tá? Então, é isso. Tá, só me lembra pra mim não passar feio. Teu sobrenome é Beu, né? Beux. Como se fala? Beux. Ele que tá Beux. Eu que tenho a mania, né? Não adianta. Eu posso te chamar só de Gui. Por favor. Eu tenho que fazer, né, o papel de convidado, de anfitrião, né? De convidado, eu acho, né? De anfitrião. Então... Não, é porque às vezes a gente... Sim, mas é que às vezes aqui também, do outro lado, a gente
erra e fica chato, né? Errado do... Te falei, tu é de casa, tu que manda, então, bem de boas. Certo? Então eu vou fazer rapidinho a introdução e já te puxo de volta, tá? Tá. Fala, gurizada! Gui Nonoai de volta na área com o Sharkcast e dessa vez com uma convidada especialíssima. Ela já esteve aqui com a gente na primeira temporada, ela acaba de retornar de 2 meses de viagens e mergulhos incríveis. É mais uma das minhas amigas cibernéticas que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Ela está na minha lista e correndo para Fortaleza, ou eu já estou fazendo poupança para viajar com ela nas excursões que ela organiza, fantásticas. Tá? Bem-vinda, Érica Belks. Obrigada, Gui. Nós dois, os gaúchos, só que Os morando gaúchos. na outra ponta, no outro extremo do país, e a gente não se Exatamente. conhece. A gente não se conhece, verdade, verdade, verdade. Muito bom te ter de volta. É até engraçado, né? Porque quando eu te chamei para a gente ter um outro papo lá ainda em janeiro, eu tava querendo retomar o Sharkcast. E tava me enrolando naquelas coisas de enrolação e tal, e tal, e tal. Até era para falar de um assunto que eu vou querer abordar contigo, né? Que foi aquela tua situação do forame parental oval, né? Mas a gente aborda mais adiante, certo? E aí tu tava já quase de mala pronta para embarcar, né, numa trip de 2 meses de mergulho. Basicamente de um canto para o outro do mundo, né? Total. Que foi das Maldivas, né? Para Bahamas, para Flórida, Bonaire, e foi tudo. Que demais, que demais. Antes a Erika nos contar mais sobre essa, né, aventura dela, sobre essa expedição que ela fez. Tá? Só lembrar para vocês que Sharkcast atualmente está indo ao ar toda quinta-feira às 14h, tanto no YouTubão quanto no Spotify. Então vocês encontram a gente nos 2 canais. Tá? E apesar de não estar aqui conosco, essa transmissão é sempre trazida para vocês pela Tubarões e Suas Curiosidades. Né? Que, para quem ainda não sabe, a única marca de Shark Lifestyle do universo. Tá? Que também oferece para os nossos ouvintes e espectadores, Érica, a cupom de desconto lá na loja. Então, se vocês quiserem... Estamos chique agora. Tá? Então, se quiser dar uma olhada lá nas camisetas que o Felipe produz, dê uma olhada, muita camiseta legal sobre tubarões, sobre animais marinhos, tá? Com desconto só usando o Sharkcast lá na loja, certo? E esse é um bate-papo de intervalo de superfície, é onde a gente troca ideia, né? Estou muito curioso para ouvir, principalmente dos mergulhos em Favavula, né? Quero ouvir bastante de Tiger Beach. Érica passou 2 meses me judiando no Instagram de inveja branca, né? Todos os dias lá, só pulsando nos stories, né? Curtindo. Aliás, né, é o mínimo que a gente tem que fazer para os amigos, né? Eu posto para vocês viajarem comigo também, né? Então, quem não pode estar ali em casa, no escritório, não sei o quê, pelo menos vai olhando, né, as coisinhas e vai curtindo junto. Isso aí, isso aí. E show de bola. Tá, então me conta, Maldivas ali no início da viagem já era uma viagem da Great Explorers programada. Isso? Isso, que era a viagem já com o cliente, né? E aí eu comecei falando sobre a questão ali dos tubarões, enfim, foi quando você me chamou, porque teve umas perguntas polêmicas que o pessoal fez sobre o Shark Dive no Brasil. Vamos desenvolver o Shark Dive no Brasil. A galera tá louca pra gente ter mergulho com tubarões, né, aqui no Brasil. Aí tu disse, Erika, vamos conversar, não sei o que. Agora não dá, depois deixa eu voltar. Que aí a gente pode abordar isso também, que eu acho bem interessante. Legal. E o meu trabalho, né, que você que já me acompanha há algum tempo, com certeza tem gente aqui do canal também, que vê que eu posto muita coisa sobre os tubarões, sobre a interação com eles, incentivando o mergulho, turismo com tubarões, né, com raias também, que é a minha, que é a minha outra paixão, assim, também.
e são animais extremamente ameaçados de extinção. Então, sempre que a gente pode desenvolver, promover, comprar, fazer, enfim, um mergulho, né, uma atividade, um turismo, aqueles nados, mesmo que seja de superfície, com tubarões ou com raias, você está tentando salvar aquela espécie, né? Porque a gente mostra para o turismo, para a comunidade local, para o país em si, de que aqueles animais trazem muito mais dinheiro, né, com o turismo, com toda a cadeia, na verdade, com hotéis, com transfer, com lojinhas, restaurantes, etc., né, e todos os outros passeios agregados que a gente acaba fazendo no lugar, mas que é muito mais importante do que a pesca, porque um tubarão, uma raia que é pescado, ele te dá o dinheiro hoje, você come ele, você vende ele e amanhã não tem, né? Para você gerar aquela renda, você precisa de um outro animal que vai demorar para se reproduzir, para crescer, para, né? Enfim. Agora, se você tem o turismo como fonte de renda, né, com esses animais, ele vai te dar dinheiro hoje, ele vai te dar dinheiro amanhã, depois, né? Então, é isso que a gente quer, né? E fora que deixa o ambiente marinho muito mais saudável, porque eles exercem o papel ecológico que eles foram designados, né, para isso. Então, o meu trabalho como bióloga, como mergulhadora, como agente de viagens é justamente promover esses passeios, né? E levar pessoas para conhecer tubarões e raias e desmistificar também o mergulho com tubarões, que eu acho que é o mais importante. Né? Ainda tem muita gente que tem medo, muito mergulhador que tem medo. Você que trabalhou com isso, já mergulhou muito com tubarões, você deve saber que as pessoas às vezes dizem assim: ai, mas eu tenho medo de tubarão, eu não vou entrar na água. E depois que tem a experiência, quero de novo. É bem por né? aí. É bem por aí. São aquelas duas perguntas, né, básicas que a gente escuta enquanto mergulhador, né? Já foi muito fundo? Já viu tubarão? Não necessariamente nessa ordem. Primeira coisa, tu não tem medo de encontrar um tubarão? É isso aí. Não, é o que a gente quer encontrar, é tubarão. É isso aí. E eu até estava pensando, né, preparando aqui, né, o nosso encontro de hoje, até falei sobre isso com o Felipe no episódio que eu larguei semana passada, a gente já tinha falado sobre isso. Eu tenho um dado que é antigo, na verdade, um dado lá de 2002. De 2002, não, minto, 2000, 99 e 2000, da época que eu morava e trabalhava aí na Sal. A gente tinha um estudo, não a gente da operadora, mas havia sido feito um estudo econômico de que um tubarão vivo representava para o país a entrada de $1 bilhão anuais. Bem isso que tu falou, né? É o que o turista gasta com estadia, com alimentação lá na lojinha, nos mergulhos. Né? Ou seja, o que ele deixa no país, não um só turista, por óbvio, né? Mas se a gente considerar todo ano, toda a população. Sim, que vai. Isso. Então é um turismo você muito. junta a quantidade de turistas que foram naquele país para fazer o mergulho com tubarões, né? Isso aí. O que ele gasta é algo exorbitante, assim, digamos, na soma total. Galápagos tem esse tipo de estudo, Indonésia, enfim, tem vários lugares que fazem, né? E já conseguiram provar que é muito mais importante. Então, tanto que tem lugares, comunidades de pesca que foram convertidas, né, em agentes de turismo, no caso. Sim. O pessoal da Barra Califórnia fizeram um trabalho bem, bem bacana lá. Antes eles pescavam direto, né, tubarões, baleias e tudo mais, e agora eles desenvolvem os passeios com os mesmos barcos de pesca deles. Eles levam o turista para ver a baleia, para ver fazer o nado com tubarão lá e tal, né? Fazer o snorkelzinho com tubarão. Então, cara, isso é fantástico, sabe? Sim. E acaba sendo por um lado, se a gente for parar para pensar, né? Até dentro daquilo que a gente trocou ideia antes da tua viagem, e até por acaso, há pouco eu estava falando com uma menina de Floripa, que eu sei que também te acompanha, a Bruna, né? Vejam, Bruna, ela está se formando em biologia agora, e aí já me contou que no trabalho no pesquisa de TCC, ela descobriu um parcel próximo a Floripa, onde ocorrem tubarões-raposa. Eu fui do outro lado do mundo para tentar ver eles. Pois então, tu sabe que eu caí para trás, na real, né? Esse verão foi o segundo verão
em dois que se avistou tubarão-raposa na costa aqui de Imbé. Uhum. Imbé, É para que a quem gente não sabe que sabe, tem, a gente sabe, claro, né? Mas é uma coisa muito. não, Imbé, para quem não sabe, é uma praia linda e maravilhosa do Rio Grande do Sul. Uh! Ó! Dá até vontade de sair de Fortaleza para aprender. É isso, a gente vamos jogar ali, Ibérica! Traz a galera da Rambo Dive pra gente fazer umas expedições aqui, velho. Eu faria. Fácil, fácil. Se tu vai enxergar alguma coisa, é outra história. Outros 500. Uma coisa de cada vez. O negócio é a gente cair na água, outra coisa é a gente ter visibilidade. Mas essa parte foi muito inusitado, porque o primeiro avistamento registrado, na real, foi ali no meio da pandemia. Acho que para 2001, verão de 2001, ou talvez 2001, com certeza, tá? Mesma situação, ele muito no raso, até foi um salva-vidas que filmou ele. E agora, nesse verão, acho que foi um pescador ou um surfista que conseguiu filmar ele muito rasinho, muito no rasinho. A gente sabe que é uma espécie mais oceânica, mas então é muito interessante. E a Bruna estava me questionando justamente hoje assim, aonde é que dá para a gente fazer Shark Dive no Brasil? O que a gente responde para essa galera, Érica? Ai, meu Deus do céu. Sabe que isso é um debate bem longo, né? Que até outro dia comentei rapidamente ali no Instagram e já dei, inclusive, em workshops também já. Eu tenho um contexto assim dos prós e contras de mergulhar com tubarões, né? Porque é um assunto polêmico, tem gente que é contra, tem gente que, por causa da questão da alimentação, da interação com os animais, com a interferência que a gente causa, né, para o meio ambiente. Então, ele tem mesmo todos os prós e contras, assim, da atividade. E aqui no Brasil, eu vejo, tenho o meu ponto de vista como bióloga e mergulhadora, né? A gente não tem muitos pontos de mergulho com uma visibilidade excelente, convenhamos. A gente tem mais assim questão de Nordeste, né? E aí o mar do Nordeste ele não é dos mais convidativos. Então, tem muita gente que não aguenta mergulhar em Recife, Natal, né? Noronha as navegações são mais curtinhas, questão de 15 minutos, né? Enfim, são mais curtinhas, talvez meia hora, algumas mais distantes. E mesmo assim a galera às vezes passa mal, né? Mas porque o mar às vezes está um pouco mais agitado. Mas onde a gente teria boa visibilidade, que desse uma segurança para a operação, seria Nordeste. Eu não vejo muito sentido fazer mergulho no Sul, Sudeste, enfim, justamente porque às vezes a gente tem água de 7, 8 metros, né? Enfim, não seria dos mais atrativos e seguros. Eu penso na questão de segurança. Talvez a gente tivesse que ir mais longe da costa, e aí a gente também tem a questão do tempo de navegação, do custo, né? Se também acontece alguma coisa de, vamos supor, ter algum acidente, quanto tempo você está do hospital mais próximo e tudo mais. Mas por que a gente tem essas condições também de mar? Além das correntes oceânicas, a gente tem a questão que os nossos rios, eles desaguam no mar. E aí vem toda aquela carga de matéria orgânica, de sedimento e tudo mais, ao longo de toda a costa brasileira. Então, tem vários lugares que teria, de repente, uma boa visibilidade, mas tem algum rio próximo ou boca de rio, que a gente pode encontrar determinadas espécies de tubarões, mas a gente não tem a visibilidade, né? Outra coisa, os animais, por exemplo, de profundidade, né? Como o raposa, como o galha preta, como os silques, enfim. A gente vai encontrar mais fora da quebra da plataforma continental, em mergulhos mais profundos. E a costa brasileira tem a plataforma muito extensa. Aonde ela é mais estreita, de novo, Nordeste, né, onde a gente consegue uma profundidade maior. Então, Natal, com pouco tempo de navegação, a gente consegue mergulhos de 80 metros, 90 metros, né, ou até mais. Noronha tem os paredões lá de Noronha também, né, de cento e tantos metros que o pessoal às vezes acaba mergulhando. A gente tem as ilhas oceânicas também, só que a maioria delas a gente não pode mergulhar, são fechadas para turismo, né? Como a Tal das Rocas, São Pedro de São Paulo, enfim,
Acho que Trindade, não sei se dá para mergulhar, mas enfim, é longe pra cacete, não tem como Trindade é chegar longe, é muito longe. longe. São acho que 5 dias de navegação, de expedição e tudo mais. Então, assim, são coisas que ficam um pouco mais difíceis, né, de a gente operar. Aí outro dia, conversando com uma colega bióloga também, ela até sugeriu assim, cara, abrolhos tem como fazer. Abrolhos, né? Mas tudo precisa de autorização de CMBio, né? Porque é parque, reserva lá e tal, tem a designação lá de abrolhos, é parque marinho, se não me Parque. engano. Parque Marinho. Uhum. E aí, só que para isso precisa de estudo, né? Então precisa primeiro ser feito assim de forma experimental, feito um estudo de como que os animais vão responder, de como que vai ser essa interação, essa aproximação deles, etc. Tem uma série de coisas para serem avaliadas, para se criar, digamos, um plano de manejo para isso também, para regulamentar a atividade e aí deixar que uma ou outra operadora consiga fazer, começando com poucos clientes, e aí a gente vai sentindo como é que vai fazendo, né? Uhum. Mas ainda assim a gente tem Abrolhos, mesma coisa. Bastante tempo de viagem, né? São 5 horas em média, são 6 Uhum. horas de navegação. É um lugar remoto, que se tu precisar ir para algum hospital também, você não vai ter tantos recursos, tanto atendimento. Uhum. A visibilidade de Abrolhos também não é espetacular, né? Quem mergulha lá em Abrolhos, ou quem já foi várias vezes, sabe que é muito raro a gente encontrar tubarão. Algumas pessoas têm a sorte de ver, mas assim, mais ali nos naufrágios e tal. Mas eles não são carinha carimbada. Não sei como eles se comportariam com relação à alimentação, né? Uhum. Mas, enfim, seriam coisas para a gente tentar buscar isso, de repente juntar pesquisadores, né, Isso. com mergulhadores, operadoras e tentar achar um ponto em comum que a gente possa tentar fazer esses experimentos, né? Porque Uhum. a galera que estuda mesmo tubarões, às vezes eles precisam atrair os tubarões com alimentação para fazer coleta, para fazer, né, todas as pesquisas que eles precisam. Mas por que a gente não pode fazer isso para mergulhar, né? Então, E uma coisa não impede a outra, né? Eu sempre me referencio a Nassau, que foi uma das experiências que eu tive, e um estudo que aconteceu em Nassau, aproveitando já o próprio expertise que o Stuart desenvolveu, das alimentações que ele faz lá, aquela que todo mundo, a maior parte de quem mergulha já deve ter visto, espeto dentro da caixa, tira peixe e tal, né? A Universidade de Miami fez um estudo uma época, tentando entender se o tubarão era um animal que comeria qualquer tipo de carne ou não. Então eles aproveitaram que aquela população já estava habituada a a ganhar os receber direitos. a ganhar alimento, né? E o que eles fizeram? Eles substituíram a carne de peixe por galinha, Tá, tá? Que é a carne branca também, sim. né? Basicamente, eles não conseguiram alimentar um tubarão. Eles não pegaram. Não pegaram, eles foram vir, né? Porque eles entendiam que o movimento da caixa descendo, o feeder ali no meio, né, em posição, eles ficavam em volta, mas o próprio odor da carne de galinha já não atraía. Né? Oferecido para os tubarões, eles nem chegaram perto. As garopas fizeram a festa. Né? As garopas Nada fizeram festa. seletivas. Ah, nada, sabe? Tipo, nem tirava da caixa, pelo que eu fiquei sabendo. As garopas enlouqueceram. Os tubarões já não. Então, isso também é uma ferramenta interessante até para a própria pesquisa, né? Para a gente entender um pouco mais o comportamento de um animal que é muito arredio. É. Muito, muito arredio. De novo, na minha experiência, a gente só consegue ver tubarão assim, com mais facilidade em poucos lugares do mundo, sem tu ter o recurso de tu ter comida junto, de tu ter o churning, né? Ou ali alguns pedacinhos de peixe, que seja, para manter eles mais próximos. Senão... Só em agregação de estação de limpeza, E outra basicamente. espécie, né? Sim, mas são poucos, exatamente. Você não vai É. ver, tipo,
tigre em agregação, porque eles estão lá de bonitos, sei lá, Não, enfim. não. Tu não vai ver martelo, tu não vai ver. No ah, martelo, a martelo até tem, né? Tipo, não o grande martelo, não vejo martelo martelo. martelo de cardume, assim. Que até onde eu sei é mais em período de acasalamento também, porque muito ao natural é dois, três por É só vez. limpeza, só É. limpeza. Uhum, uhum. Senão são bem poucos, assim. É. E eu acho que tem, isso também é uma coisa que eu tô curioso para ir atrás, entender, porque eu sei que a gente já tem alguns protocolos bem estabelecidos, por exemplo, para os passeios com baleia, para observação de baleia, distância do barco, como manobrar o barco. A Brolhos tem isso muito bem estabelecido, Uhum. Tonga tem isso bem estabelecido também, né? Tal. Mas até onde eu sei, para alimentação, para os mergulhos de shark feeding, a gente, que eu saiba, pelo menos, não tem um protocolo, é um protocolo bem pré-estabelecido. A galera vai meio que fazendo da sua experiência. É. Né? Até E, porque, assim, falando de Brasil, que eu saiba, a gente não tem. Em outros países, aí depende muito quais espécies, qual tipo de atividade, exato, enfim, como que é o passeio. Aí, exato. para cada um, eles trabalham de um jeito diferente, né? Uhum. Mas aqui, que eu saiba, não tem nada. Não, aqui que eu saiba não. Na SAL que eu saiba também não tem. Pô, assim, tem o protocolo que o Stuart criou, falando Aham. especificamente de Nassau. Tem o protocolo de Tiger Beach, que até onde eu sei também foi o Stuart que criou, que ele começou os primeiros mergulhos, foi ele e a galera, o Beto, na época É, fazendo. é. Tá? O que tu viu, assim, de similaridades e diferenças nos shark feedings que tu participou? Porque tu participou né, Em lá em Fuvamula, Maldivas, é, Fuvavula, é. Eles chamam de Júpiter, fúmula, eles falam fúmula. 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 É como fórmula, só que Aham, fúmula, sabe? É Fúmula. estranho porque a gente vê, né, fuva, mula, Aham. escrito, e aí fala fúmula. Tu chega lá, pra onde você vai? Pra Fuvamula. Hã? Hã? Nossa, a fúmula. Aham. Sabe? Um negócio assim. É, fúmula. Mas não, podemos falar fuvamula, que daí o pessoal vai saber o que que é aqui. Tranquilo. Aham. Então, são dois shark feedings, né, com tigres, então em Fúmula, e também em Tiger Beach, os dois rasos, né, 7, 8 metros, mas vou abrir um parênteses na questão de Maldivas. A gente vai para a arena de alimentação, é super perto do porto, assim, os barcos ficam passando em cima da nossa cabeça, sabe? Super perto do porto, os Que tubarões não delícia. estão nem aí. Aham. E aí, o que que acontece? Os clientes, no caso, ficam ajoelhados, né, na frente de pedras, tem umas pedras lá que a gente fica, então, como uma barreira de proteção, assim, pra gente. Eles dividem o grupo, então, nessas pedras, fica safety atrás de nós, então tem um mergulhador por trás, fazendo a segurança, né? E, e aí, se precisar, eles também abordam os tubarões pela frente, que no caso, em Fuvamula, eles não tocam nos tubarões, Uhum. eles só colocam a mão assim na frente para, tipo, o tubarão entender que aqui é o limite dele. E aí ele simplesmente desvia, ele não precisa tocar, ele não chega perto do tubarão nem nada. Então, Uhum. desce a cabeça de atum, normalmente, que eles usam lá. Eles colocam numa panela, são pedras, e aí ele Uhum. soca a cabeça lá no meio daquelas pedras, bota umas pedras em cima e tal, e vaza, né? O cara lá da operação. E aí ele já vai para trás de nós, porque vai começar a vir tubarão de tudo quanto é lado. Atrás de nós tem uma pirambeira, um barranco, né? É um paredão gigantesco que vai, sei lá, 80 metros, não lembro a profundidade. Enfim, mas é muito fundo. Você olha para baixo assim, você não vê nada, é só azul. E daqui a pouco começa a vir os tubarões lá de baixo, eles passam por cima da nossa cabeça, às vezes passam pelas laterais, assim. E aí eles vão para a panela. Eles não estão Uhum. nem aí com o cliente, nem aí.
Eles só querem saber da tal da cabeça lá, e aí eles ficam furungando aquelas pedras e tal, e aí não consegue pegar, e ele dá uma volta e não sei o quê, aí vai lá e furunga de novo e tal. Então, assim, não tem uma interação com humanos, né? Uhum. É Tá. o tubarão lá tentando caçar, e aí tem os triggerfish também querendo comer. Teve triggerfish que deu um pau no tigre, e aí o tigre saiu voado também. Os bichos são danados, viu? Se, Olha, bot... os trigger e os xarel. não, Se botarem em cima, morderam a bunda do tubarão lá e botaram ele para correr e ficaram eles com os peixes lá. É não isso sei que eu... se tu já teve a infelicidade de tomar mordida de trigger. Não, eu tenho Não medo. queira ter. Não queira ter, tá? Não queiram ter. Eles ficam com aqueles dentes assim pra fora, tipo, de tubarão não tem problemas, mas de Aham, triggerfish sai pra lá, né? aham. A trigger e rêmora são duas coisas que não sou muito fã, não. Rêmora também, quando resolve grudar ou morder a gente, dói, dói. E já tomei mordida de rêmora, Eu também não é nunca. legal. Já Não. dei carona pra Rêmora, mas mordida de Rêmora não. Eu tenho medo que aquele negócio grude no cabelo, grude na. Não, não. Aham. Enfim, aí os bichos ficam lá e daqui a pouco, assim, ó, tem 7 tubarões. A Fabi, inclusive, Fabi Fregonese, que Sim, você sim, já sim, sim. teve aqui também no canal, Aham. ela contou que quando ela foi, né, com o Rafa, o marido dela, eles viram 11, 14 tigres. É um negócio animal, assim, sabe? A gente chegou a ver 7 ao mesmo tempo, animais diferentes, fêmeas muito grandes, criadas, assim, sabe? E elas não estão muito aí para gente. Uhum. O que a gente tem que tomar de mais cuidado é quem fica sempre nas pontas dos grupos, porque os tubarões eles saem da panela e eles passam na tua lateral e às vezes eles podem querer dar uma investigada para ver o que, que Uhum. você Sim, é. sim, sim, Mas sim. isso, o safety vai, ele já conhece o comportamento do tubarão, ele já bota a mão, o Uhum. tubarão passa e pronto, vai-se embora. Então, Uhum. assim, no meu ponto de vista, eu achei uma operação segura, assim, não vi nenhum dos meus clientes correndo risco de nada e tudo mais, Uhum. mas sei, e isso é com a operadora que eu fui, que é a Fuvamula Scuba Club, que tem 8 ou 9 operadoras, elas têm um calendário por dia. Cada uma tem meia hora para fazer a operação lá. O mergulho é só de meia hora, é super rápido. Uhum. Então você tem meia hora, aí já vem outra operadora, meia hora, vem outra operadora, meia hora. Então Ah, eles se dividem, cada operador interessante. pode fazer um mergulho de manhã e um mergulho à tarde. Interessante. É, porque todo mundo tem que ter a chance, né? Imagina se Uhum. monopoliza lá o negócio, então. E aí todo Não, mundo ganha dinheiro com isso, claro. né? E uma coisa também, né? Especulando motivos disso, se tu botar 2, 3 barcos distribuídos na mesma região, tu vai dividir essa população. E aí tu E corre o nem risco de ter longe. um ou dois. Porque ali é tipo um canal, assim, ó. Sai do Ah, sim, porto, é tipo um canal. E a gente fica aqui na beira do canal. entendi, Então, para entendi. cá é Recife, para outro lado é Recife. Tá. Se dividir, botar. E outra, eu tava com um grupo de 12, 14 pessoas. Se colocar mais um grupo de 12, 14 pessoas, não tem Não lugar tem ali para como. sentar, não fica. Aí eu acho que não fica seguro. Aí tu não fica nem perto do tubarão. Então, a Ah, graça é ver o bicho de perto ali claro, e tal, né? claro. Então, enfim. E aí eu sei de gente que já foi para lá e que a Hum, operação não foi segura, de hum, que colocaram o pessoal, digamos, mergulhar no azul. É, quando teve um mergulho que a gente fez que quase não veio tubarão, e aí sim eles levam a gente pro azul, levam a carne para tentar chamar os tubarões lá do fundão. uhum, Mas passou assim de longe, tipo, sabe, eles sim. não chegaram perto. Mas sei de gente que já teve experiências negativas, assim, de tipo, achar bem inseguro porque os tubarões começaram a se envolver no meio da galera e tudo mais, e não tinha safety o suficiente. Os tubarões chegam perto do cliente, o cliente não sabe o que fazer, porque esse negócio de ficar tocando o tubarão e levando para o lado e tal, não é qualquer um que pode fazer. Se você meter a mão na boca do tubarão, vai dar problema, né? Ó, da caca. É, então, mas eu não vi isso, eu tô falando então da minha experiência de lá. Uhum, Eu gostei, recomendo a operadora que eu fui.
porque eu achei bem, bem tranquilo, assim. Inclusive, fiz um trabalho que eu ainda não posso divulgar direito, com uma sereia, mas eu posso só contar, assim, dar um spoilerzinho, é que ela está programando a divulgação disso. Eu vi. Porque é uma coisa inédita no mundo, uma sereia mergulhar com tubarão-tigre. Então a gente fez um trabalho, fizemos uns vídeos lá e tal, mas basicamente são fotos para ela usar de divulgação. Aham. Vai sair matéria em revista e tudo mais. Então foi uma operação exclusiva para ela. Então eu fui como fotógrafa, né? E aí precisou de 4 pessoas para ficar cuidando dela, porque ela ia tirar máscara, ia tirar o equipamento Sim. de mergulho, e ela ia ficar totalmente exposta, sem enxergar o tubarão, sem saber, porque sem máscara você não sabe se ele tá perto, se tá longe, né? Enfim. Tivemos momentos bem tensos, porque a gente largou o equipamento dela, né? O colete e o E o regulador regulador? na frente dela, escondido atrás da pedra. O que aconteceu? Uma tigre chegou lá. O que é isso aqui? Eu vou levar. Aí tentou catar o equipamento. Aí o safety foi lá e tipo, vai pra lá. E ela, tá, deu uma afastadinha. Daqui a pouco, tchum, de novo no equipamento. Aí quando foi na terceira, filho, tira o equipamento dali, porque o bicho vai levar Uma hora vai levar. Quem é? Qual foi o vídeo? Agora não lembro quem foi o fotógrafo que perdeu ele perdeu o conjunto inteiro Foi. em Tiger Beach. E A tá fêmea veio, pegou pelo flash, levou embora, foi largar uns metros depois. Exatamente. Tanto que no briefing de Tiger Beach eles dizem assim, ó, se o tubarão gostar do seu equipamento, entregue a ele. Não Ah, tente lutar. Não interessa quanto custou, se é novo, se não é. O tubarão meteu a boca, tentou pegar, entrega para ele e tchau. Ele vai largar mais para frente, a gente vai lá depois buscar. Mas não te estressa, não luta, não tenta tirar dele que não adianta, ele vai levar. sim. Isso está no briefing, inclusive. Eu já vi várias histórias. Eu não lembro se foi um brasileiro, se foi o Daniel Botelho, se foi o Christian, Eu foi um acho que desses eu acho famosos. que foi o Dani, Foi o ou foi Dani, eu acho. eu acho que foi mas eu acho que foi o Dani. Dani ou Chris? Eu acho que Foi um foi o desses Dani. dos É. famosinhos. Mas Aham. teve mais fotógrafos, inclusive, que já tiveram equipamento mordido. O Gami teve o flash também. Um dia o tubarão pegou o flash dele e quis arrancar e tudo. Sim, Tem também história disso. sim. Aham. E aí, em Tiger, eu já fui em 2015 com o Stuart Cove, né, com a equipe dele, na verdade, Uhum. e fui agora, foram operações completamente diferentes. Agora foi com o pessoal da Bahamas, do Master Live Abort, que é Tá. outra empresa. Sim. Uhum. E foram operações completamente diferentes. 2015, tinham 23 clientes na água, era muita gente. E aí, só 2 staffs, o cara da alimentação e o cara do safety. Como que ele cuida de 23 pessoas? Não tem nem como. Porque ele não tem como estar numa ponta e estar na outra. Se chega um monte de tubarão, ele não tem como ficar nadando e ajudando a Sim. galera. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram a caixa de alimentação extremamente longe do pessoal, tipo uns 8 metros longe. Tu viu os tubarões muito Muito pequenininhos pequenininho, e claro. eu feeder dando comida lá e tal, e era isso, assim, sabe? Achei bem xoxo. Uhum. E aí, dessa vez, para minha surpresa, eu pensei, ai, vai ser aquela coisa de novo, a caixa de alimentação lá na frente, vou ter que brigar para conseguir chegar perto para poder tirar as fotos, porque eu fui lá como convidada da Master para fazer as Uhum. fotos da divulgação da viagem aqui no Brasil. Massa. E aí, o que acontece? Eu tô com uma lente grande angular, se eu ficar longe, o tubarão vai ficar pequenininho, não adianta, né? Uhum. Menino, primeiro mergulho, o, o, o check dive da gente foi lá em Bimini com os martelos. Aí, assim, eram só 8 clientes por grupo, né? Então, nós ficávamos os 8 espaçados de 3 a 5 metros entre um e outro.
para o martelo passar no meio da gente, porque ele fica costurando no meio dos clientes. Então a gente faz um semicírculo e o martelo vem no meio, passa e vai para a caixa de alimentação. Passa no meio dos clientes e vai para a caixa de alimentação. Que E animal. na hora que eu vi aquele martelo passar do meu lado com a cabeça gigante, aquela nadadeira que parece uma torre, assim, eu disse, cara, não pode falar a palavra. Pode falar, tu sabe que tu é de casa, a casa é tudo, tu pode falar o que tu quiser aqui. Não, o YouTube corta a gente depois, bloqueia o vídeo. Então, foi, né? E aí eu disse, meu, que isso, bicho passando, ele é gigante. Eu já tinha visto martelo em Cocos, em Revila e tal, mas é do de cardume, não vou lembrar agora o nome Eu não vou científico. saber também o científico dele, mas eu sei, ele é Na menorzinho. Levine, o Levine, Tá. isso, o grande é o Mocarrã. Aí, gente do céu, o bicho é muito lindo, escurão, assim, sabe? E aí ele vai direto na caixa de alimentação e ele se agita e tal, os meninos dão comida para ele e o martelo, diferente dos tigres, você tem que dar sempre um snackzinho para ele, senão ele vai embora. Então não é só manipular, não, você tem que dar um pedacinho de comida e aí ele fica feliz e vai-se embora. E e volta, né? E vai assim. Então tá, beleza. Aí consegui fazer umas fotinhos lá e tal. E aí em Tiger Beach, daí já em Grand Bahama, o nosso Shark Dive tivemos 5 tubarões tigre ao mesmo tempo, assim, só aliás, no primeiro, no check dive, assim, né? Para testar lastro, não sei o que, já tinha 5 tubarões e era aquela coisa e o safety, né, ali agitado, não sei o quê. Por quê? A gente fica do lado da caixa de alimentação. O feeder fica junto com a gente. Então tem o feeder e os clientes, um do ladinho do outro. Aí a gente forma tipo uma barreirinha, Sim. né? Fica todo mundo meio junto, então um protege o outro. Fica um safety atrás. E para cuidar da frente, qualquer coisa, é o próprio feeder que vira um goleiro, né? Tentando proteger as pessoas. E aí, com isso, nós somos também obrigados a levar um stick, né? Sim, o De bastãozinho, né? PVC, o bastãozinho. Eu pensei, ai, não, da outra vez eu nem usei stick porque o tubarão nem chega perto, não. Ali você precisa levar alguma coisa na mão porque ele vai bater em você em algum momento. Então, você fica com o stickzinho e se o tubarão, de repente, ele sai às vezes da caixa de alimentação, que o feeder, ele manipula mais o tubarão do que alimenta. Então, o tubarão vem para a caixa, ele pega no nariz do tubarão ali e leva para um dos lados. Aí o próximo que vem, você joga para outro lado. E aí ele vai só fazendo essa dança. E aí daqui a pouco, dá uma comidinha só para manter o tubarão ali. Então, nessas viradas, às vezes o tubarão ele pode chegar muito perto da gente, você só usa o stick para delimitar o espaço É dele, uma ou para barreira ele tocar com o física. nariz. Aí ele toca o nariz e vai-se embora, você só direciona e tranquilo, para não usar a mão, né? Então, foi muito legal, assim, aí às vezes eles passam, então, quem tá nas pontas curte bastante, porque eles acabam dando a volta por trás da gente, né, ou então vem pelo lado e tal, e vai se aproximando, é sensacional, e assim, tinha fotos, inclusive, que com a minha grande angular o tubarão não cabia no enquadramento, porque enchia o quadro, Que coisa linda. foi sensacional, assim, e para mim até agora, a melhor viagem com tigres. Quem quer ver tigre mesmo, de perto, Tiger Beach. Que animal. Porque Maldivas a gente vê muito de perto. Eu já tinha achado sensacional, não sei o quê e tal. E eu dizia para os meus clientes: vocês nunca vão ver nada parecido no mundo, aproveitem, não sei o quê. Mas você quer, tipo, tocar no tubarão, porque ele vai tocar em você, ele vai dar rabada, ele vai dar, né? Tiger Beach. Com o pessoal da Master, porque eu não sei como é que são as outras operações. Sim. Então, cara, foi sensacional, assim. E você não enjoa, não enjoa. Você diz A assim, Master é tipo o Aquacat, né? É um catamarã grandão. não, é um iate mesmo. É um iate, tá. Um iate normal, assim. Ele tem espaço para 18 mergulhadores, aí eles dividem em 2 grupos, né, na galera, assim, então fica pouco cliente na água.
E a gente estava com um grupo de alemães e muitos nem queriam mergulhar tanto. Então, assim, tinha dias que nós só estávamos em 4, só os espanhóis e eu, e às vezes a menina holandesa que estava com a gente. Uhum. E, enfim, às vezes eu ficava atrás junto com o safety para poder fazer umas imagens diferentes. E aí a galera fica ali na frente e tudo certo, sabe? Então, bem pouca gente, assim, eu gostei bastante da operação, achei bem segura, os meninos são muito responsáveis. Uhum. E o que eu gostei também foi essa parte de eles não alimentarem toda hora o tubarão. Uhum. Então, pensando da parte biológica da coisa, né? Então, porque se eles entupirem o tubarão de comida, amanhã eles não vêm, entendeu? Uhum. Entendi. Porque Entendi. ele já está satisfeito e tal, e o tubarão não é que nem a gente que come todo dia. Se ele está Não, empurrado, ele vai comer quando ele precisar ter energia de novo, etc, exato. né? Então, e como são sempre os mesmos tubarões, você ficar entupindo de comida, são sempre os mesmos que vão comer. Uhum. Dificilmente vem um tubarão de fora ali e tal, que vem para a caixa de alimentação. Então, eles cuidavam bastante disso, né? E e outra coisa é essa questão da manipulação. Ele finge que vai dar comida, o tubarão vem e tenta de novo. Aí ele gira e tenta de novo, não sei o que, e gira e tenta outra vez, sabe? Interessante. Eu achei bacana, porque daí, quando ele come, ele vai embora. Aí ele vai mastigar, longe. Uhum. Ele demora para voltar. E com essa Uhum. manipulação, ele joga o tubarão para um lado, joga o tubarão para o outro, e não sei o que, joga para cima. E aí o tubarão dá a volta e ele tenta outra vez, ele tenta outra vez. Ele fica teimando ali, sabe? Então ele mantém Sim, por claro, muito mais tempo o tubarão junto com a gente. claro. Então eu achei sensacional dessa parte. Bem, bem interessante, porque eu te admito que essa questão de manipulação é uma coisa que eu tenho uma certa implicância de muito tempo. Tá. Tá? Me conta o teu ponto de vista, porque eu Por achei quê? legal. Porque, eu explico por quê, tá? Até porque, assim, pelo treinamento que eu tive, eu aprendi a fazer shark feeding na Polinésia, num sistema muito parecido com o de fúmula, tá? A gente não fazia uma panela, a gente descia, a gente organizava os grupos de mergulhadores atrás de alguns pedaços de coral, numa área já determinada, onde a gente sempre fazia. Sim. Né? Cada instrutor ficava com seu grupo, então era um instrutor para cada 5, né, mergulhadores, e um de nós subia no barco e descia 3, 4 pedaços de carcaça de peixe. Tá. Uhum. Tá? E prendia no fundo, e todo mundo se afastava, e aí se ficava ali 10, 15 minutos enquanto os tubarões estavam ali tirando seus pedacinhos. Tá. E depois a gente ia passear, ia dar volta e Tá. tal. Quando todo mundo saía, um que já estava determinado que seria o que ia recolher os cabinhos de aço, se metia ali no meio, só puxava os cabos de aço e ia embora e deixava os restos de peixe lá. Tá. Tá? Então, praticamente contato zero. Né? Uhum. Como a Fumba tu descreveu. Na Uhum. sal, já era uma coisa mais intensa. Na sal continua a ser uma coisa mais intensa. Primeiro porque a população das cinzas recifenhas que participam, né, das alimentações é uma população maior. Né? Tinha dias que a gente tinha que lidar com 25 fêmeas. Uhum. Né? E tomando porrada de 25 animais. E você tem as residentes e as não residentes. Sabe? Então, assim, era uma coisa bem, bem mais intensa. Mas Uhum. uma coisa que eu percebia, na época tinha uma outra operadora que também fazia alimentação, só que eles faziam com mão. E eles gostavam, né, muito de ficar puxando por nadadeira, tentando forçar a imobilidade tônica. Uhum. Tá? E quando a gente ia alimentar na sequência, aquelas gurias estavam enlouquecidas de estresse. Porque bem ou Uhum. mal já é um estresse. Ter uma caixa com 4, 6 a 8 pedacinhos de peixe para te tentar distribuir Em na 25. 20, 25. E aí, muitas vezes, além disso, elas tinham recém passado por todo um estresse de um malandro, puxando nadadeira, puxando pelo rabo, tentando virar de barriga para cima para forçar a imobilidade tônica. Cara, Uhum. assim, ó, era surra, Uhum. não conseguia alimentar direito. Era pura surra. Então eu tenho esse Mas ranço da aí tu entende população. que o tipo da manipulação também é Não, forte. completamente diferente. Não, é completamente diferente.
Por isso que, assim, Eu é te bom mandei um ouvir. vídeo disso, porque eu queria mostrar isso, sabe? É uma coisa que eu ainda não abordei ali no Instagram. Eu vou editar Aham. bonitinho, comentar sobre isso. Mas eu não vi nada dos meninos assim com relação a isso de perturbação do animal, sabe? Sim, uma coisa mais. Eles, Deixa eu ver. inclusive, fazem tipo um cafuné neles, Esse sabe? aqui? Tem horas que eles pegam e fazem um cafunézinho. Aham. Olha, Esse eles aqui. só. É que Sim, ele essa gentilmente fêmea, toca. Aham. essa fêmea ela é pequena, é uma fêmea Sim. jovem, é a Ginger, e ela é mais agitadinha de todas, porque as menores, elas têm um comportamento mais. Tu viu que ela deu aquele espasmo, assim, Sim, tipo, ai, aham. sai daqui, né? As, Aham, fe- bem por as, aí. as menores são assim, as grandes não. Tem um outro, eu acho que tem um outro vídeo Tem um depois outro desse, vídeo depois desse é, aqui. dá uma Aham. olhada, Já vou abrir aqui pra que gente. que ela até passa na minha frente, essa aí ela não passou tão perto. E ele faz a manipulação, é um cafuné assim, no focinho dela, Sim, né? aham. Olha que coisa linda. Não, vem cá, É não muito tem fofo. como tu não te apaixonar Não. olhando um peixe nadando com tanta graciosidade, com tanta calma, né? E Sabe? elas olham pra gente, assim, tu nota elas olhando, sabe? Aham, aham, Na aham. cara e tal, e ela vai, mira, fica vesguinha Sim, e vai pra sim. caixa, olha aí. Aí ele deu a comida. Aham. Mas, ó, um toquezinho para direcionar ela pro Sim, outro lado, porque senão elas têm a mania de passar por cima deles ou de tentar passar entre eles e os clientes, sim. né? Então ele direciona ela pro lado, ela vai pro lado e passa na frente da galera, né? Que no caso aí é o que eu tô filmando. E ela Espetáculo. foi, tipo, meio que para trás de mim, assim, que eu tô na Aham. ponta. Ó, e ela ganhou a comida e ela foi-se embora. Sim. Então ela vai demorar para voltar. Uhum. Depois, claro, ela volta pro grupo, tenta ali ganhar mais algum pedaço, enfim, mas Sim, ela demora um pouco. sim. Então eu vi que eles dão uma evitada de ficar toda hora alimentando, né, os animais, até por causa disso. Eu não notei estresse nelas com relação a essa questão da alimentação ou da manipulação para lá e para Sim. cá, até porque se elas não estão muito afim, elas vão Ela embora. vai embora. Uhum. Não estão nem aí, tipo, não quer me dar comida, então tchau pra ti, que eu vou lá no outro barco, que lá no outro barco eles estão dando. Bem por aí. Aham. É. E o que eu vi, na verdade, assim, foi de algumas fêmeas que ficaram mais incomodadas com um cliente que ele tinha um comportamento diferente dos demais. Interessante. Conte-me mais. É, é aquela coisa, né? Mergulhar com tubarões você precisa seguir regras. Os Sim. caras dizem para você não se mexer demais, para você tentar acalmar a respiração. Por mais que você esteja super excitado, super nervoso, super feliz, né? De repente fica com aquela respiração ofegante, eles acabam percebendo. Uhum. Então, tentar tranquilizar o coração, os batimentos cardíacos, a respiração, né? E não se agitar na água. Fica ajoelhadinho, o tubarão chegou, você bota o stick para frente e, enfim, ele vai encostar, ele não vai fazer nada, ele não vai tentar morder, né? Enfim. Nesse caso, eles pediram para não ter contato visual. Eu já aprendi em outras vezes que era para a gente ter contato visual com o tigre para tipo assim, meio que intimidar ele, né? Porque é sinal que você está prestando atenção nele. Mas eles pediram para não ficar encarando o tubarão no olho. Enfim, não sei se isso faz algum sentido ali. Eu olhei, o tubarão não veio me atacar nem nada. E se ele viesse, eu ia tirar foto antes, né? Mas aí com esse cliente, elas vinham para cima, elas batiam nele, elas iam direto, às vezes elas desviavam a caixa de alimentação e vinham nele. Então ele Que começou a ficar cada vez mais agitado. Então toda hora, assim, ó, ele esticava o negócio antes, né? Esticava o stick antes. O bicho tá Aham. indo para caixa de alimentação, o cara mete o espeto na cara dele. O bicho tá passando lá do lado, ele já atravessa na frente dos outros clientes, ele atravessa o pau. Então ele fica se mexendo o tempo inteiro.
O animal tá vindo um pouco mais de cima, ele já bota o pau na cabeça. E não sei o que e tal, sabe? Aí tava meio estressado. Se ele fica na ponta, ele tá estressado que o tubarão vem do lado. Se ele tá no. Aham. Enfim, e aí numa dessas, por 2 vezes as tigres tentaram vir por cima dele, assim, que ele passou em cima da cabeça dele. E aí teve um dia que ele estava na ponta e 2 delas se esbarraram, elas saíram da caixa de alimentação, foram para o lado, assim, as duas, né? E aí essa aqui imprensou a outra contra Sim, ele. E o que que ela fez? Tipo o que o Lixa fez ali com a menina lá das Maldivas. lá das Maldivas, aham. Uma imprensou a que estava entre ele, o tubarão aqui, né, e o cara. E aí essa daqui, então, acabou batendo nele, só que bateu com a boca. E aí Uhum. mordeu o ombro dele. Ah, chegou a morder o ombro. Mordeu o ombro dele. E daí, tipo assim, mas é o que é exatamente a mesma coisa do lixa. Ela mordeu com a boca. Sim, Ela não mordeu projetando a mandíbula sim, para aham. frente. Então ela deu aquele esmagão no ombro Uhum. dele e saiu, tipo assim, cai fora, cara, sabe? Sai da minha Aham, frente. O negócio aham, assim, aham, porque, olha, eu uso meus braços, dizer assim, ô, fica empurrando aí, sabe? aham, Não, o aham. barão usou os dentes na boca. Menino do céu. Nisso, eu tava atrás, eu e o safety pulamos, assim, para tentar ajudar, né? E só saiu o tubarão para tudo quanto era lado e tal. Aí o safety fez assim para mim: ela tá louca, né? Porque ela tava toda meio agitadinha e era dessas novinhas aí. Aham. Aí quando a gente subiu, todo mundo ficou rindo embaixo d'água e tal, porque ninguém viu exatamente a mordida, viu a trombada, aquela Sim, coisa claro, assim, aham. né? E saiu. E aí lá em cima ele contou, ele mostrou o ombro dele, tava com todos os dentinhos Os assim. dentinhos marcados. Eu disse, cara, que legal! Eu queria fazer uma tatuagem. Foi, ele ficou tão estressado que ele não quis mais mergulhar. Ele mergulhou no dia seguinte, os bichos foram todos para cima dele. E aí depois ele disse: "Não, chega, é muito estresse para mim, eu não consigo e tal, e eu Pois não é, muito consigo ficar chato. quieto como vocês mandam, e é muito estresse para mim, não dá e tal". E aí ele parou de mergulhar. Tu vê que é um comportamento que a minha experiência com tigre é muito pequena, na verdade, porque eram duas tigres que muito raramente frequentavam os shark feedings lá na Polinésia. Elas foram Uhum, se habituando. Depois eu fiquei sabendo que elas se habituaram, elas não eram habituadas. Elas uhum. foram, durante o ano que eu trabalhei lá, elas gradativamente foram se habituando a chegar perto dos grupos de mergulhadores. Mas é Muito isso. redias. O Tiger Muito, Beach muito. é assim. Tá? Tanto é que assim, a primeira pessoa que viu fui eu na superfície. Uma delas passou na superfície do meu lado, eu tava pegando a boia da poita. Uhum. Tá? Aí depois, no final de um mergulho, só tava eu e duas japonesinhas no fundo, que, né, todo mundo sabe que as mulheres são excelentes mergulhadoras, consomem muito pouco ar, né? Agora imagine mergulhadoras japonesas, consomem menos ar ainda. Então, era comum, tinha um colega japonês que trabalhava só atendendo os hóspedes japoneses, que me entregava as clientes que tinham muito ar, porque volta e Tá, meia ele tinha alguns clientes com pouco ar e ele ia para a parada de segurança. tá. E eu tava com as duas dando mais uma volta, assim, já no finalzinho do mergulho, esperando uma galera na parada de segurança. Ah, a gente aproveita mais uns 5, 10 minutinhos aqui embaixo. Sim. E aí uma dessas fêmeas veio. Foi a primeira vez que eu vi ela muito próxima de mim. Mas ainda assim, circulou a gente, né, um metro e pouco acima da gente, foi embora. Né? E os comportamentos que eu tenho mais assim presentes são dos menores, os galhas É. pretas e as cinzas em Noronha. Eu nunca vi nenhuma fêmea em Noronha ter esse tipo de comportamento tão inquisitivo para um cliente. O que a gente via era com fotógrafo. Naquele lance de recarregar o flash que gera o campinho magnético, era, Sim. isso é muito legal, porque aí elas param de fazer o que estão fazendo e vão olhar para o fotógrafo que está recarregando o flash. É. Mas eu fiquei muito intrigado com isso, né? O traje dele era também preto, que nem o do resto do pessoal que eu vi ali. Tudo, 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 porque é tudo. obrigatório, tá todo encapuzado, luvas e tal, tanto que um dia esqueci a luva, eles me fizeram voltar pro Uhum. barco, botar as luvas, tudo, tudo, tudo. Assim, tinha um biólogo marinho lá com
alemão, e ele era o guia desses clientes alemães. E a gente questionou ele, né? O que ele achava que pudesse ser, por que elas preferem o cara, tipo, de todo mundo, é sempre ele, sempre com ele, sabe? E tubarões diferentes. Tipo assim, o tubarão de ontem não era o mesmo de hoje que tentou pegar o Sim, cara, sabe? claro. Então, assim, por que ele? E aí ele comentou que ele não acredita nessa questão de energia do tubarão, sentir medo da pessoa e tal, ele acha que não. Mas é muito mais uma questão de postura. Por exemplo, assim, todas as pessoas estão lá, assim, relaxadas, sentadas, curtindo, né? O mergulho. Peraí, Uhum. aconteceu um negócio aqui, Oi, eu tô por aqui ainda. voltei. Tá, Não, tu nem saiu porque daqui. foi só no meu aqui, então. Sumiu a tela. Acontece. E aí, as pessoas estão lá relaxadas e tal, curtindo o mergulho e tal. E ele tá, tipo, a posição dele era uma coisa meio que. Sabe aquele. O Só cara coisa que mais tá enfrentando, mais agressivo, a mais pose agressiva. dele era mais eu sou o macho aqui, ó, tá? Pode vir Aham. que eu vou, sabe? E aquele negócio de toda hora botar o sempre se mexendo, Provavelmente sempre isso. não sei o quê, sempre as reações dele muito também, tipo, estressadas e tal. E a gente tava curtindo o resto, todo mundo, né? Às vezes vinha o tubarão, tinha, tinha um espanhol que o guia disse assim, ó, nunca botar a mão na frente do está segurando, né, o stick, nunca botar a mão na Esticação. frente do stick, exato, né? Porque ele é a tua defesa, né? Sim, Se acontecer qualquer coisa, você tem que barrar com a mão e não botar a GoPro na sim. frente e tal. E aí, mas ele se deitava no chão, ele queria ferrar o tubarão, ele botava o stick atrás, assim, da cabeça. Era muito engraçado de ver. Se deitava e daqui a pouco o guia levanta. Tipo, e aí o tubarão não vai para cima dele. Por quê? Ele tá relaxado, tá curtindo, tá, sabe? Claro, Tá noutra vibe, eu acho, não sei. Mas era muito mais, acho que a questão de comportamento do outro cara, pode ser. e de enfrentamento, sabe? Sim, Então, da postura dele acabava, acho que, dando uma perturbada ali pode nos ser. bichos, assim. Tô pensando, será que ele não fez xixi na roupa? Será que ele não é Aí daqueles. eu fiz e não deu, não faz nada. Tá. Não, sabe por que eu te pergunto isso? Eu te pergunto, né? Essa pergunta sempre Fica aparece. ligado. Então, essa é outra que sempre aparece, né? Não, sabe que tem uma história de um surfista sul-africano que é o único cara que até hoje foi atacado 2 vezes por tubarão branco surfando, sendo que a segunda vez ele foi atacado por 2, né? E filmado. E se catar no YouTube, tu é capaz de Ele encontrar. é super sortudo, né? Não, total. E aí tá o pessoal investigando, tentando entender o que tinha acontecido, né? Porque foram acidentes de momentos diferentes, acho que não sei se na mesma praia, provavelmente. Os dois ele saiu super ileso, porque foi aquela. O tubarão pegou um pegou na prancha e o outro, os dois se bateram com ele junto. Então, assim, é 2 tubarão para um lado e o Se cara. atrapalhando. Total. E aí, a única coisa que tinha em comum nos dois acidentes é que ele tinha feito xixi um pouquinho antes. Aí começaram a levantar a hipótese que, de Pudesse repente, assistir. especificamente, pudesse ter sido, né, o xixi do cara, que alguma coisa hormonal tivesse chamado a atenção, porque tinha uma galera surfando e vai nele, né? É. Só isso que eu É, fiquei. Mas é eu interessante. comentei, na verdade, um dia com. Acho que foi com o Otto, a gente discutiu sobre isso do xixi. E assim, a gente acha que não é a questão do xixi em si, mas é porque gera uma reação química Sim. diferente na água, por causa do Uhum. calor. Sim. Então, o tubarão, ele sente calor, pode ser uma presa, porque mamífero, né, tem o corpo quente, então passou um Exato. negócio quente, tem um negócio quente na água, ele pode se atrair por causa daquilo, né? E todas as outras questões químicas do xixi mesmo, tipo, tem um cheiro diferente aqui, que é isso, sabe? De ir lá e tentar experimentar, mas não que isso seja um atrativo para morder, para não sei o quê. Não, Tanto também acho que que não. o que dizem ali, né, em Recife também já ouvi isso, que o pessoal entra na água para fazer xixi ali em Piedade e aí fica, né, perde a bunda, porque. Mas aí é aquela questão de exposição. Mas O cara tem que mas é a pensar. mesma coisa, a questão do xixi, a questão, eu acho que mais de química, de coisa Pode diferente, assim, ser, na água, pode não ser. sei.
Pode Mas ser. eu não. Eu passo na roupa, ninguém vem junto. Já mergulhei menstruada, não Não, não dá nada. dá Aham, nada, entendeu? aham. Eu ficaria muito feliz se eles chegassem perto de mim. Ah, eu também, toda a vida. Eu mudaria completamente, radicalmente a minha posição, que eu sou dos mentirosos, né? Eu não faço xixi na minha roupa. Ah, é, tá dos mentirosos, Eu sou não. dos mentirosos, né? Ia- Ah, não, agora eu preciso fazer pra ti. Agora sim, aí sim, eu começar a beber bastante água para fazer bastante xixi lá embaixo, mas não rola desse jeito, não rola desse jeito. Fiquei É. só viajando aqui, muito curioso nessa. E será que de repente o cara tinha um marca-passo? Mas aí o guia saberia, né? Que daqui a pouco o marca-passo gera um campinho eletromagnético, atrai Ah, mais. pois é. Mas não sei, bem Não sei. inusitado isso. É Bem bem inusitado. diferente. Foi bem diferente, assim. Engraçado que realmente com as 18 pessoas ali era só com ele. Ninguém foi, não foram com a cara dele, né? Tanto que no último mergulho que ele não foi, só ficou Ah, uma tigre com a gente, que foi essa pequenininha que a gente acabou de ver ah, nas imagens, a Ginger. Ela ficou ali com a gente, mas ela não estava mais muito animada, assim, sabe? E aí eu disse, quando eu voltei pro barco, James, elas preferem você. Você eu não acho estava que é um lá, só caso de ficou uma. acho que foi um caso de paixão não compreendido e não correspondido do James. Acho que o É, problema foi esse. é, Quero te dizer nada. Quero te é. dizer nada. Nossa, e ele, não sei, não quero saber mais. Pra mim acabou. Eu disse, ai, e a gente precisava de você na água, querido. Claro. Mal tirei foto desse mergulho. Ah, Mas foi isso. que E uma massa. coisa, Gui, que eu queria comentar, que eu achei Ah, interessante, tanto no mergulho com os martelos e com os sim. tigres, os meninos, eles ficavam com até nas imagens ali, acho que tu vai conseguir ouvir. O mosquetão da caixa de alimentação do negócio, né? Eles Hum. ficam batendo. Aí eles ficam lá, tipo, Ah, dá um fazendo estímulo barulho. auditivo também. E daí o martelo, eles meio que raspam um negócio. Aí fica aquele metal com metal meio raspando. E incrível, se não fizer o barulho, parece que o martelo não vem, assim, sabe? Entendi. Eu achei bem interessante. Eu acho que tem Aham. alguns mergulhos em, não lembro agora que lugar que os caras usam garrafinha Eu ia PET te que faz comentar. o barulho. Eu Achei bem agora, legal. fevereiro, né? Que já que eu não posso ir para Maldivas com a Erika, eu fui pro Arvoredo, que é o meu querido. Eu vou fazer o quê? Eu adoro de paixão, eu sou apaixonado por aquilo lá. Né? E eu queria levar garrafa. Todos os dias eu me lembro, vou levar uma garrafinha de PET comigo. Né? Pra ficar lá só esfregando pra ver se dali a pouco eu não consigo atrair algum, né? Ver se de repente né, isso rola. Mas eu sei que tem espécies que se atraem por causa do barulhinho da garrafa. Eles têm muita estimulação auditiva, então É, faz todo sentido. Faz todo é. sentido. Eu Né? achei bem legal, assim, de É, ficar usando os barulhinhos, tanto que todos os meus vídeos têm o barulhinho e tal, sim. porque eles fazem. Não sei se as outras operadoras fazem também, mas eu achei bem Ah, bacana, que da outra provavelmente. vez eu não tinha reparado. E em Fuvamula também eles não usam, é só mesmo chamar o bicho lá e pronto, Aham. com a comida. Uma coisa que eu achei legal também, que em Tiger Beach eles não usaram atum, eles usaram bonito, que daí já é um peixe de cardume e que não está Uhum. ameaçado em extinção, então isso eu achei legal, porque um dos meus contras sobre shark dive é usar atum dourado, merlins, sabe, que são peixes, digamos assim, mais raros, né? Sim, mais Para ficar vulneráveis, dando né? para ficar dando de alimentação para os tubarões. Então a gente está tentando salvar uma espécie prejudicando a outra, né? Exato. Fora Uhum. que a pesca do atum, a gente acaba também perdendo tubarões, né? Então, isso era uma contradição grande, assim, de tipo, porra, a gente precisa pescar o atum, que vai pescar também vai matar tubarão, que a gente sabe que, Uhum. né, tem muito tubarão morto nos espinhéis e tal. E aí, em contrapartida, eu tô aqui alimentando o tubarão com atum sabe, é meio contraditório um negócio assim. Achei Eu legal que te- eles usam daí bonito. Aí o bonito, é. ele é da família ali Isso, aham. dos atuns, ele é parecido, né, Ah, digamos. e em Bahamas ele é facilmente pescável, na verdade. Por É, pesca então, artesanal.
tem muito... porque é um peixe que tem em abundância, assim, sabe? Isso. Então é Aham. mais tranquilo, sabe? Então, É. isso foi Eu uma não coisa recomendo fazer feeding com atum, sabia? Honestamente. tu viu que era Eles diferente, assim? elas enlouquecem bem mais. É. Sim, eles disseram, elas preferem, Elas mas elas preferem ficam mais agitadas. É. bem mais Uhum, agitado. Então, uhum. e na sal a gente trabalhava com garupa congelada. Nem Aham. pescada por nós, era garupa comprada na peixaria mesmo. Sim, sim. E volte muito raramente, não era comum, por falta desse trazer atum. Uhum. Era outra experiência. Era outra pra gente, né? Que tava lá no meio. O cliente É. nem percebeu, mas a gente lá no meio era outra diferença. Era bem intenso. Mas vocês tinham que usar Bem intenso. roupa, né? Ou não? Não, na época que eu trabalhei lá, a gente usava só malha no braço. Uhum, Tá? Agora, já de muito tempo para cá, desde pelo menos 2012, que foi a última vez que eu tive lá, o pessoal já estava usando malha completa. uhum, A outra operadora que fazia alimentação com a mão usava já o traje completo. A gente usava só mangas nos braços, né? É que tem é, uma regrinha de implementação de EPI do Stewart, que à medida que os feedings foram ficando mais intensos, quando ele começou essa função toda, né, ele começou naquela boia oceânica que tem para fora de Nassau, que dá quase 1h40, 2 horas de navegação. uhum, Tá? É uma boia da Marinha Americana de pesquisa, que ela está no meio do azul, a 1.000 e poucos metros, ancorada a 1.000 e poucos metros de profundidade, e ele foi alimentando cada vez mais próximo e foi trazendo os animais mais para próximo da onde uhum, ele faz as filhinhas dele. Então, quando ele alimentava 3, 4 animais, fazia com a mão sem nada. uhum, Aí começou a ter 4, 5, 6. uhum. Lá pelas tantas, alguém tomou uma mordida na mão. Aí começou a usar aquela luva de açougueiro. Aí já não eram mais 5, 6, eram 8, 9. Aí alguém tomou mordida no braço. Aí começou a usar manga. Vai No ano subindo. vai subindo. Nos 2 anos que eu trabalhei lá, a gente começou a tomar mordida na cabeça. Né? Ai, que... Eu tomei mordida no rosto, na bochecha, que assim. Mas aí, um pouco diferente do que aconteceu, do que tu relatou com esse alemão, Cara lá. Uhum, e bem diferente do que a gente viu no vídeo da menina lá nas Maldivas, né? No nosso caso específico, é porque a gente está muito próximo da caixa de alimentação, uhum, os tubarões nos entendem como um competidor uhum, mais uhum. forte e dominando, né, a caixa. E aí, quando elas viam, né, eu chegava, assim, um amigo meu que era careca na época tomou no meio do coco, assim, chegou com três Mas não dentinhos. usava nem um capuzinho, nada de um neoprenozinho. Não, nada. Alguns usavam, tinha um touro que era um cara das antigas lá, ele ia de capacete, né, luva de skatista, Uhum. porque ele já tinha tomado também alguns beliscos corpo para fora. E no meu caso específico, a fêmea passou muito rente do meu rosto. E provavelmente achou que minha bochecha era um pedaço de peixe, boiando. Eu estava Ah, olhando para os clientes, estava nessa posição, olhando para os clientes, para a direita, assim, e ela passou na minha bochecha esquerda e fechou a mordida. Mas também não foi uma mordida daquelas que a gente acha que é de filme, né? Que todo mundo fala, que todo tubarão vai fazer aquela mordida de projeção de isso, mandíbula, né? isso. Os teus vídeos que tu já postou lá no teu Instagram, se a gente vai olhar, normalmente ele nem projeta, ele basicamente ele engole a comida, né? Ele É, dá mais aquela isso. sugada. Sugada. Então, né, são situações diferentes, são comportamentos diferentes, não É, adianta, né? é. Tipo, aproveitando. Sabe que assim, ó, eu vi ali o que tu falou sobre esse vídeo desse incidente lá nas Maldivas, do Felipe, agora de tarde uma outra menina que eu não conhecia, legal, começou a me seguir, também postou alguma coisa a respeito. Mas sabe que eu tô desconfiado que além de tudo que vocês já falaram, e tudo é super correto, né, que a guria desce reto no meio dos tubarões, ela esbarra de cima para baixo no tubarão, o tubarão provavelmente deu aquela mordida, mais aquele negócio assim, tá, meu, vaza, sai daqui, não sei o que tu é, vai lá. Aí eu tô desconfiado que aquele é um passeio que tem alimentação. Que Não, tem ele comida. tem. Eu fui lá, na verdade. Tem, né? Fica em Alimata, em Vavu Atol. Fica em Alimata é o nome do resort. Eles não divulgam porque senão vai estragar o nome do resort, né? Aí tô eu aqui falando.
Mas não é falando mal, eu estive lá, até postei vídeos também e fotos ali do mergulho com os lixas. Eu tenho mais coisa até para postar de lá. Mas eles largam um pouco de peixe e camarão na água, assim, mas não é toda hora. Tipo, eles vão dando de vez em quando lá, só para manter os tubarões por ali. Meu, e tem muito tubarão. É um negócio assim que. Aí o cara tinha dado o briefing para nós, assim, nós vamos mergulhar lá e tal, Recife muito bonito e tal. Vocês podem ver Nurse Sharks, aí tu fica assim, lixa, né? Lixa. Ah, Tá, sai, faz, sai. né? Vai. Aí, às vezes pode encontrar uma raia-chita, raia, né? E tal. Agora Raia. sim, já brilhou, agora Aí já brilhou. começa, Olha o lixa. desmerecendo os lixos, vê se pode, olha o nível que a gente tá, né? Não, aí quando cai na água, tá, daqui a pouco vem o lixo, um pequenininho, um bebezito, assim, sabe? Ah, Sim. fofinha, tá, um lixinha, tá, daqui a pouco. Aí tô eu filmando a lixinha assim, tal, né? Beleza. Aí daqui a pouco tem um outro lá no fundo, tá, foi. Aí passaram as chitas. Aí tô eu, não, tinha um lixa na coluna d'água. Aí eu, Uhum. nossa, que bonita essa cena, porque tá o lixa sozinho, assim, no azul, sabe? E aí eu fui filmando o lixa, assim, no azul, pá, e tal. Daqui a pouco eu olho pro lado, as chitas passando. Aí eu fui filmar as chitas, o cardume de chita. Eu, cara, as chitas, não sei o quê. E aí, tipo, eu fui sozinha e não olhei pra galera nem nada, né? Quando eu paro de filmar as chitas e olho pra trás, eu vou falar palavrão de novo. Pode falar. É, olha assim pro lado, meu, tá forrado, a galera no meio de um monte de lixo. Eu disse, gente, que isso? Uma Mal. nuvem de lixo, assim, ao redor de todo mundo, assim. Aí eu fui lá de volta, né, pro meio da galera. Gui, não dá pra contar. Sim. 40, 50, 60 lixas, tudo que era tamanho. Tinha uns bichos que eram umas vacas desse tamanho, gordos, sabe, a cabeça. Aí tinha bebezinho, tinha tudo, tudo que tu pode imaginar. Tinha uns deformados, tinha de tudo. Uhum. Aí às vezes eles chegam perto de nós, eles estacionam embaixo da gente e param. Eu acho que não sei se eles querem cafuné ou o quê, eu não tive coragem de encostar. Mas Uhum. aí você tá assim, o bicho, né, tem 1 metro do chão, o bicho deita embaixo de você, Massa isso. sabe? E aí daqui a pouco passa aquela correntinha assim de lixa, vários, um carduminho assim passando. E tu diz, Coisa linda. gente, eu nunca vi coisa mais linda. Aí o lixa deixou de ser tipo aquele, só lixa. Era a alegria do mergulho, eu não queria mais sair de lá. Imagina. Deu 1 hora e não sei quanto mergulho lá, 1 hora e 15, Ah, eu que acho que a gente maravilha, que delícia. ficou. Porque a gente acaba daí ficando mais no raso ali com Sim, eles, assim. E tem muito cliente que sai do resort, então vai de snorkeling lá, sim. as modeletes, fazendo esse mergulho ali com eles, e eles gostam dos mergulhadores e ficam lá com a gente Sempre ficar também, pai. interagindo junto. Uhum. É lindo, 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 lindo demais, sabe? Mas em Uhum. nenhum momento eu vi algo perigoso deles, sabe? Não. Porque eu sei que lixa morde, já tive um amigo que teve um- um ocorrido ali com eles, mas, cara, eu não vi nenhum perigo assim. Mas eu acho que sabe que é o perigo, tá? De novo, assim, na falta de um briefing. E aí, na falta daquilo que a gente estava falando, a gente brevemente entrou, né? Talvez na questão de falta de um protocolo. Uhum. Porque o que me pareceu vendo o vídeo é que justamente como essa menina esbarrou na fêmea, nessa fêmea da mesma, supõe que é uma fêmea, porque o vídeo é por cima, então eu não posso ter Sim, certeza, tá? sim. Mas numa situação muito similar com o meu incidente da bochecha, Do tá? esbar- Se eles têm esse hábito de jogar alguns pedaços de peixe na superfície para isso ir caindo e os lixos ficarem ali em volta, pode ser que também, é uma especulação totalmente minha, tá? E não invalida a questão dela ter se incomodado com a mergulhadora. Sim, sim, Né? sim. A pele branquinha da Aham. espanhola parece muito com um pedacinho de peixe boiando, Sim. né? E Ela, ela ela, ela viu aquela coisa branca do lado e já vai comer. opa, tá sobrando, ninguém mais viu isso aqui, né? E tem esse corpo maior aqui do lado que também não viu, tá deixando cair. Opa, é minha.
Tem que ser rápido para comer, né? Porque eles estão disputando comida ali e tal. Isso. Sim, E aí faz é sentido. aquele belisquinho mais investigatório, que a gente sabe que eles fazem, por sorte de um bicho que tem os dentinhos mais pequenininhos. Pequenininhos, Né? Vai deixar uma cicatriz bonita pra guria, né? Vamos combinar. Nem vai ficar cicatriz, aquilo ali é só Mas uma ralada, ralou e pronto. Faz todo sentido, assim. Por isso que a gente tem que usar a maior parte do corpo, né, protegido e tudo mais. Exato, isso. Por E isso que eu não acho dá que para ali pedaço exposto. claro, por isso que eu acho que assim, aí a gente entra na questão assim de debater protocolos. Que não tem problema tu ter um snorkel, alguém fazendo snorkel e Não, descendo. não. Contanto que tu tenha ali talvez a orientação assim, olha, se tiver muito tubarão embaixo, não desce exatamente no meio, que é o que a gente faz quando a gente está em scuba, né? Isso. A protocolo tu vai Exatamente. seguir. Ah, tu vai fazer snorkel, usa uma camisa de lycra preta, Preta. Uhum. né? Mão para dentro. Todos os protocolos que a gente utiliza, né? Talvez. É. Ah, Eu fiz freedive com os tigres, né, lá nas Bahamas. E tinha que usar tudo preto. Tanto que eu não podia usar minha roupa de mergulho, porque ela é muito positiva. E aí eu não ia conseguir afundar, ou ia ter que me encher de lastro. lastro. Aí eu fui com roupa de ginástica, que era o que eu tinha, minha roupa que eu uso no avião. Então, a calça de ginástica, uma lycra, né? A meinha, meia de algodão mesmo. Peguei a nadadeira emprestada, nadadeira de freedive emprestada de um dos meninos lá dos staffs. E tudo preto, daí o capuz, a luva e tal, né, para poder fazer o mergulho, porque senão não ia Massa. dar. E aí tem a questão dos protocolos de como você se aproximar do tubarão em freedive, né? E aí não se aproximar por cima e tal. O tubarão ele tem que te ver. Ele não pode levar um susto com você. Então ele tem que te ver e aí você tem que estar vendo ele, né? E não pode subir na frente dele e tudo mais. Então, se tiver um tubarão por perto, você tem que esperar ele passar por ti para depois você poder subir. Tem várias regrinhas aí. Sim. Mas tinha que estar com tudo preto. Aí uma hora a minha calça subiu um pouquinho, ficou um tantinho assim da canela aparecendo. O guia foi lá, puxou minha calça para baixo e prendeu minha meia, porque só o tornozelinho ali de fora ficava chamando a atenção, né? É aquilo que a gente tem que ter noção, mesmo, né, que algo foi bem controlado, que a gente viu ali no vídeo, né? O tubarão, elas estão ali, né, sempre opa, sempre na expectativa ali, ó, daquele movimento, ó, ele, o cara mete a mão ali dentro da caixa, ele vai tirar, ele vai oferecer o peixe. Né? E o peixe, ele tem a coloração da carne de peixe sempre é mais esbranquiçada. Não adianta. E a gente, por mais moreno que a gente esteja, a nossa pele, por causa da refração, tudo, ela vai estar mais esbranquiçada também. Exatamente, vai atrair ali. Vai ser, Ah, assim... que saudade. né? Olha só. E esse cardumezinho de Jax ali tá sensacional, né? Meu, eu filmei, eu tenho que achar esse vídeo ainda. Tá vendo que tem uns Jack que tem a cara preta? Tem dois ali. Sim, eu vi, Mas tem uma, elas parecem que queimaram a cara na churrasqueira. Tinha uma que ela batia em todo mundo. Sério? Meu, ela era a dona do pedaço, ela botava todo mundo pra correr, tipo assim, sai daqui que sou eu que quero comer, sai daqui. Ela batia, picava todo mundo. Gente do céu, eu filmei, tem que achar esse vídeo. É uma dessas de cara preta, cara queimada aí. Coisa mais fofa, os jackzinhos. E Sim, às vezes as grandes, elas vinham acompanhadas com as arabaianas, ou olho de boi, que a gente chama, que são as... Oh, meu Deus, o nome em inglês agora. Humperjack? Amberjack, isso. Que era a baiana olho de boi. E muito bonitos, assim, principalmente lá em Bimini. Eles vinham, os martelos vinham também, os outros tubarões vinham sempre com elas. E aí dizem que é porque elas crescem protegidas pelos tubarões. Elas ficam pegando, assim, tipo, meio que na sombra deles e vão se alimentando dos restos dos peixes deles, não sei o que, blá 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 e tal. E porque nenhum predador vai chegar perto dos tubarões. Então elas meio que se protegem. Eles não comem elas, né? E fica por ali. Aí elas vão crescendo, ganhando tamanho, Sim, enfim. interessante.
faz sentido. Faz total E, sentido. e aí, mas os Jackzinho, aqueles ali, era muito engraçado. Aquela da Aham. cara preta batendo em todo mundo. E o legal é que a gente não, assim, ó, tá passando o tubarão, mas você tá prestando atenção nisso. Aí daqui a pouco aparece ali embaixo um ermitão que tá passando. Aí vem um tubarão-limão. Na tua cabeça toda hora passa os Caribbean também, sabe, que Os ficam riffs, passando. né? Aham. Elas não, eles não vêm comer. A maior parte são fêmeas também. Sim. Uhum. Engraçado. E elas não chegam para comer, não vêm para caixa de alimentação. Limão às vezes Interessante. tenta dar uma investigada. Em Tiger não tem nurse sharks, não vem os nurses. Em Bimini era cheio. Então, assim, sabe, essas diferenças de ver os tubarões e comportamento Aham. e tal, eu achei muito Isso é bacana. bem legal, né? E É. como foi a experiência em Júpiter? Você já foi? Não, pior que não. Quando eu morava em Nassau, que eu ia, eu não, eu ia frequentemente para Flórida. Não, eu não ia frequentemente para Flórida, tá? Mas eu fui 2 vezes porque era 1 hora de voo, eu tava ali, deu. Então, né, às vezes eu negociava 2 dias de folga e aí eu ia passar um final de semana. Não se falava de Júpiter. Não se falava? Não, não se falava. Eu, pelo menos, nunca tinha escutado falar de Júpiter até recentemente, alguns anos atrás. Mas naquela época, sei lá, 99 e 2000, né? Então, Sim. virada do século. Então não era uma coisa assim, a gente falava dos naufrágios ali, dos quis, né? Esses mergulhos sim, mas esses mergulhos de alimentação em Júpiter, não. É, e eles já têm um bom tempo lá. Não Uhum, sei em quantos anos, mas o Randy Jordan, que é um dos mais antigos, é o Randy e o Jim, que o Jim foi um dos que também criou assim uhum, e incentivou ali Tiger Beach. Hoje ele ainda está operando lá, mas ele operava na Flórida, agora não está operando mais, até uhum. onde eu sei. Mas, enfim, eles faz anos, anos, anos que eles têm essa operação. Eu mergulhei lá com eles em 2015 também. E, meu, achei sensacional. Todo mundo que eu já recomendei ir para lá, assim, o pessoal se apaixona. E eu consegui fazer só um mergulho, meu namorado fez 2 lá, porque se ele É. pudesse, ele faria 3, 4, 5, porque foi muito legal. E dessa vez a gente viu os Bull Sharks, que a da outra vez eu não tinha visto. Aham. Veio o tubarão martelo também na alimentação. E assim, lá, diferente desses outros lugares que a gente conversou agora, eles são tubarões não residentes. Então, você nunca sabe qual é o tubarão que vai vir. Então, para o feeder, isso é muito difícil. Você deve saber, né? Porque ele não sabe do comportamento do tubarão, como que ele vai chegar. Quer dizer, alguns têm mais ou menos um Sim, padrão, um né? padrãozinho. Aham. Uma espécie tem um Sim, padrão. Mas cada indivíduo é um indivíduo, e quando sim. você não conhece ele, você não sabe se ele tá loucão, se ele não tá, se não sei o quê, enfim. Uhum. E é muito tenso porque daí só desce o feeder e o grupo. Não tem safety, não tem staff, não tem porra nenhuma. É aquilo. E é E tudo aí meia água, né? tudo meia água. E o cara tem que ficar ali, ó, cuidando dos tubarões, dando comida, cuidando dos clientes, sobe, desce, vem pra cá, vai pra lá, e toca lá comida no tubarão, e vai, sobe, bate e comida no tubarão. Cara, é tenso pro maluco lá, sabe? A que Mas eles profundidade fizeram. esse mergulho é feito, Érica? A gente ficou assim, normalmente 20 metros, 25. Aham. Pode ser que vá mais fundo, mas o que que eles fazem? Eles não vão mais fundo se não tem necessidade de ir mais fundo. Se os tubarões Entendi. estiverem nos 10 metros, nós vamos ficar nos É 10 lá nos metros. 10 metros que vai ser feito. Mas a gente ficou na faixa dos 20, 23, 25, nessa onda, assim. Uhum. E até a hora dele mandar subir pro barco, tem tubarão ali na caixa de alimentação. E a gente Sim. não quer subir, a gente quer ficar, Quer né? E o ficar com cara ele. vai pro barco, eu não quero ficar. E aí o que foi bem legal, assim, de Júpiter, no mergulho que eu fiz, né? Os tubarões ficaram super intrigados com a minha câmera. E aí os bulls, sim, né, no mergulho foram os bulls, não sei se eram mesmo ou não, mas eles deram narigada na minha câmera, assim, eles vieram para
pegar, assim, para bater, sabe? Não vieram para morder. Mas um deles, acho que foi daí um limão, que ele veio, bateu na câmera, e aí ele meio que botou a boca assim e abri, ele ia levar minha GoPro. Aí eu peguei e fiz assim com ele, tipo, sabe, para bater a câmera no focinho, tipo, sai daqui. Antes que ele abocanhasse a GoPro, eu dei um cutucão nele, assim. Sim. Aí ele saiu. Eles fizeram isso com o meu namorado também, que tava com um GoPro, aí também foram para cima dele. E tinha, no terceiro mergulho, tinha um limão meio doido, mas muito doidinho, que ele tava tentando mordiscar todo mundo. Aí ele tentou mordiscar a mim, meu namorado, aí o outro fotógrafo, ele se invocava com os flashes do cara. Claro. Aí o outro, ele tentava, ele foi por trás de um outro cara para pegar o salsichão, para pegar o decomarker, e aí ele mordiscava o cilindro das pessoas. Ele tava tentando morder todo mundo, assim, sabe? Bem curiosinho. Mas nada aconteceu, nenhum perigo com ninguém, assim, só. Eu achei muito legal eles chegarem perto, assim, do jeito que eles chegaram. E aí, no dia que meu namorado foi sozinho, ele também, eles vieram muitos para perto dele, assim, eu não sei, por causa da GoPro, talvez, alguma coisa. E ele ficou bem perto da caixa de alimentação também. Então eles vêm lá dar as narigadas deles, e aí por vários momentos ele teve que tipo empurrar o tubarão, tipo, sai daqui também, porque eles ficam ali tentando pegar, sabe? Os martelos ficam muito mais intrigados com a caixa de alimentação do que qualquer outra coisa. E aí como que eles fazem? O primeiro mergulho é sem fundo, né? Então, num areal assim, o cara, ele leva uma caixa de alimentação e se der ele já pesca algum bicho fresco ali, então ele leva bicho congelado e pesca um bicho fresco. E aí vai tirando as tripas do bicho assim dentro da água. Meu, aí a hora que ele fura. Se aí, explica esse comportamento, esse sim, bicho louco de comportamento tudo quanto é lado. inquisitivo. Tá. Aí porque é bicho fresco, né? Uhum. E vem com as tripas ali, enfim. Uhum. E aí ele coloca o bicho dentro da caixa lá e tal. E aí depois os outros mergulhos são no naufrágio, que a gente precisa ficar em cima do naufrágio esperando. E enquanto o feeder desce e ele tenta chamar o martelo. E aí, porque o martelo é um pouco mais tímido e tal, para chegar, porque se a gente se colocar ali, ele não vai vir. Ele não gosta das bolhas, é muita gente. Então ele fica lá com a alimentação e fica fazendo tec, 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 né, na caixa. Aí tem aquelas, os meros e tudo mais, né, enfim. Aí pronto, aí quando o martelo chega, ele faz sinal, aí a gente pode descer do naufrágio e ficar na areia lá junto com ele. É um mergulho assim que eu recomendo, desde que a pessoa seja um mergulhador bem experiente, porque você tem que saber controlar sua flutuabilidade. Não dá para ser uma pessoa qualquer, tem que ser ágil na água e tem que obedecer a regra do guia. Com certeza. Ele disser, não pode ficar aqui, não pode ficar aqui. É porque tem gente que não obedece, né? A gente sabe, né? Aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que subir, não pode bater perna, não pode. Então tem que seguir a regra, porque é um mergulho assim, de todos que eu fiz, é o mais perigoso deles. Porque são com animais selvagens, extremamente excitados, assim, por causa da questão da alimentação fresca. E porque não tem nenhum tipo de segurança na água. O feeder não vai poder te ajudar. E até o fato, eu vi ali uns vídeos que tu postou, né? O fato do pessoal tá meia água, todo mundo solto. Isso por si só também já acarreta, tu tem que ser mais experiente, tu tem que estar sempre atento à tua flutuabilidade, para te não despencar daquela faixa, daquela profundidade onde está estabelecido o seu fim. Eu ficaria bastante preocupado com muitas mãos balançando de um lado para o outro, porque isso sempre chama atenção também dos tubarões. Isso pode, né, assim, atiçar a curiosidade para entender o que está acontecendo. Exatamente. Então, mas Ai, menina, é muito bom. Eu recomendo. A hora que tu puder, guarda um dinheirinho, vai para lá, que é sensacional. Vai deixar. Escuta, próximas expedições.
Próximas, agora tem o Sardines Run, que é na África do Sul, também com tubarões, daí com galha preta oceânico e mangonas. Temos daí a parte das sardinhas, né? Que daí a gente pode encontrar golfinhos, baleias e tudo mais, todos os predadores. Daí é snorkeling, mas enfim, é na mesma viagem. Sim. A gente vai fazer uns mergulhos de scuba e uns mergulhos de coisa. O que mais? Logo em seguida tem o feed tonga, feed com tubarão tigre também, e corais, tonga, baleias. E aí depois só revila, daí, né, que tem programado. Programado não, tem as outras, as de 24, sim, 25, né? Tem Tiger Beach também agora, viagem. Eu tô correndo aqui, inclusive, tô terminando o material para poder lançar a viagem, já reservei umas vagas no barco para a gente ver martelo e tigre. E aí todas as viagens têm a questão de tubarões, quem quiser acompanha aí, Great Explorers. Só tira o E para mim, que não tem. Desculpem! Opa, errou! Ou então no meu perfil, sem o E, Great Explorers. Mas sabe que assim, o bom, né, a gente fazer quase ao vivo, é que a gente vai lá e corrige. Isso, ó, pronto, perfeito, é isso aí. Então é só seguir no Instagram, ou então seguir @ericabelks também. Great Explorers sem o E entre o T e o X, tá? E também, para quem ainda não conhece, não segue, corre lá para seguir. E aí a gente vai trocando figurinhas. Isso aí, tá? Eriquinha, muito, muito obrigado pela tua presença. Valeu, obrigada. Você está com visita chegando, né? Porque nem cheguei em outros papos que eu quero ter contigo, mas aí a gente vai marcar outro. É que a gente pode falar horas aqui, né? Eu sei. Isso que é o mais legal, tá? Mas eu queria te agradecer muito por ter vindo mais uma vez aqui comigo, tá? A casa sempre é tua, a hora que tu quiser. Uma delícia. Faz isso, tá? Galera, normal, né? Sigam a gente, curtam a gente. Se curtiram aqui esse nosso bate-papo de vídeo com o dupla de vocês, tá? Toda quinta-feira, eu prometo, vai estar sendo episódio novo. Quero ver se a gente fala sobre Rebuild do Arvoredo, que é um momento bom da gente falar, tá? Então, só dá essa força pra gente aqui no canal. Acompanhe a gente lá nas nossas redes sociais. Não deixa de usar o teu cupom do SharkCast lá na loja da Tubarões e Suas Curiosidades, a única, quiçá, marca de Shark Life Experience do universo, tá? E semana que vem... conteúdos bem interessantes. Tem conteúdos muito interessantes, tá? E semana que vem a gente está de volta. Até lá, águas claras e bons mergulhos a todos. Erika, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Obrigada, e logo a gente vai se ver ao vivo, te prometo. Tá? Vamos sim. Até mais, gente. Até mais. Obrigadão. Show de bola. Meu pai tava aqui na porta espiando, tipo, e aí? Eu vi o cachorro aqui assim, opa, tá na hora. Tá? Mas muito obrigado. Viu que elas estavam quietinhas, né? Porque acho que já devem ter chego, a minha mãe tá preparando a comida. É o horário às 5 horas. Vai lá, tá? Não, muito obrigado mesmo. Por mim, falaria mais tempo, mas que, não sei, pro público também acho que fica cansativo. Não, né? Eu tô fazendo um pouquinho mais curto. Deixa para uma próxima, a gente lá na frente, depois, dependendo, depois que eu voltar das sardinhas e de feed, acho que dá para falar sobre os tubarões, aí vai ter imagens diferentes também, como que foi a experiência lá. Acho que acrescenta alguma coisa aqui também para o pessoal assistir. Né? Me manda 2, 3 fotinhos para eu poder montar o card de thumb, cardzinho de... Foto do quê? Foto tua. Eu? Assim, tá. Uma tua, pode ser uma de tua mergulhando também, que aí eu monto um thumbzinho legal. E aí depois te manda pra gente botar o link no ar, tá? Tá. Eu vou mandar essa aqui de Tiger, que o menino tirou uma foto bem legal minha ali, fotografando, não sei o quê. Boa. Estilosa ali. Tá. Beleza, Gui. Obrigada, viu? Beijo. Tchau. Tchau.